Pois muito bem, meus irmãos. Na semana passada, eu falei sobre o poder da comunhão nos ajuntamentos solenes. E falei como esses ajuntamentos solenes, eles promovem não apenas a comunhão com Deus, mas também a comunhão uns com os outros. E além disso, eles nos fazem lembrar da história da redenção. História essa que precisa ser contada e recontada todo o tempo, porque nós tendemos a esquecer as situações deste mundo, as dificuldades, as lutas, os problemas, eles nos afetam a tal ponto que muitas das vezes nós nos esquecemos de quem Deus é e quem é o nosso próximo. Portanto, é muito, muito importante promovermos encontros solenes, ajuntamentos solenes, como diz a Bíblia. Hoje eu quero falar ainda sobre o poder da comunhão, mas focalizando um outro aspecto, continuando na nossa meditação sobre a comunhão. A comunhão, por si só, ela é um milagre. Ela não acontece assim por acaso, ela não acontece naturalmente. Ela é um milagre que só acontece através ou por meio de Jesus. Ele sim é o mediador dos nossos relacionamentos e nós precisamos da sua graça, da graça do Espírito Santo que possibilita a comunhão. Tudo isso por conta da queda, né? Nós já sabemos. Então, não é automático, não é natural. Precisa ser provocado, a comunhão precisa ser buscada. Uma das maneiras de buscarmos ou de provocarmos, de nutrirmos, uma palavra melhor, né? Nutrirmos a comunhão entre nós é através dos cultos comunitários. Meus irmãos, os cultos comunitários são importantíssimos na nossa formação espiritual. Todos nós precisamos ser formados à imagem de Jesus Cristo, discipulados, ensinados, nutridos para ficarmos parecidos com Ele, porque afinal de contas esse é o alvo da nossa vida, sermos parecidos com o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, o nosso pastor, o nosso amigo que nunca nos decepciona. Mas isso não acontece naturalmente, nananina não. Isso precisa ser trabalhado. E os cultos comunitários, eles nos formam, porque nós somos pessoas criadas por Deus para os hábitos. Somos pessoas de hábitos, de ritmos. E os cultos, eles nos ajudam nisso, porque todo domingo nós temos um culto que nós participamos juntamente com nossos irmãos. Poderíamos ficar em casa e assistir uma palavra, às vezes muito mais profunda, muito mais erudita, muito mais interessante na internet. Sim, nós podemos. Ouvir um louvor maravilhoso, até profissional, na internet. Sim, nós temos todo esse cardápio na internet e podemos escolher o prato que nós quisermos, podemos nos banquetear, alimentar o nosso intelecto, o nosso entendimento, o nosso conhecimento com aquilo que nós podemos ver na internet. E eu mesma assisto muita coisa, muitas palavras, muito ensinamento na internet, mas isto, meus irmãos, não substitui os cultos comunitários. Por quê? Porque no culto presencial, tete a tete, nós abraçamos o nosso irmão, nós nos encontramos, nós nutrimos uma parte do nosso ser que é essencial para que a comunhão seja
para que a comunhão brote e seja alimentada. Só o culto presencial faz isso. Nenhum ensino na internet é capaz de promover isso no nosso interior. Nós, como eu disse, os cultos, se a gente vai só de vez em quando, né, aquele culto esporádico, só no domingo de ceia, só quando eu tenho que entregar, sei lá, uma oferta especial, ou eu vou dar uma palavra, eu quero ouvir algo especial, não sei. Eles não trazem, eles não formam a nossa vida, e esse tipo de culto esporádico não nos forma, não cria hábitos, não cria ritmo no nosso interior, não, eles são descompassados e eles não promovem a comunhão. Por isso que nós precisamos congregar. Ache uma igreja, se você não gosta da que você participa, ache uma, mas congregue semanalmente. A não ser, é claro, estou viajando, aconteceu alguma coisa, né, fora do comum, isso acontece com todo mundo. No entanto, nós precisamos desses ritmos na nossa vida para nutrirmos a comunhão, para sermos ensinados, discipulados. Até mesmo o esforço que a gente faz de entrar no carro, entrar no ônibus, no Uber, e ir até a nossa igreja, sentar lá por 1h30, 1h40, participar da liturgia do culto, né? Depois tomar um cafezinho juntos, jogar uma conversa, desculpa, jogar uma conversa fora, etc. Tudo isso é importantíssimo para a nossa formação, para a nossa alma, para o nosso espírito, nosso interior. Na igreja, né, na congregação, nós temos os cânticos e o louvor. Os cânticos, eles podem, aquilo que nós cantamos juntos. E é muito, muito importante o que nós cantamos, né? Desculpa. O que nós cantamos. O ministro de louvor, as pessoas que promovem os cânticos na congregação, elas precisam ser muito antenadas com o Espírito Santo, com o que Deus quer falar na congregação. Hoje em dia, é muito comum, né, por aí afora, cânticos que não são, infelizmente, bíblicos. Cânticos que promovem o nosso eu, o nosso bem-estar, o que eu sinto, né? O que eu sinto, as minhas emoções. A gente tem que vigiar muito, porque nós já vivemos numa época, numa geração que está muito voltada para si mesma, para suas emoções, para o que eu sinto, né? Para minha alma, minhas questões pessoais. E a Bíblia não é assim. A Bíblia ajuda a gente, a palavra de Deus, a sair fora das nossas questões pessoais, dos nossos. Não é que a Bíblia anula os nossos sentimentos, de jeito nenhum. A palavra de Deus, o Senhor, Ele reconhece os nossos sentimentos, mas os nossos sentimentos não são a coisa mais importante. O que a palavra diz, o que Deus diz sobre mim mesma. Por isso que as pessoas hoje, elas decidem o seu gênero, elas decidem um tanto de coisa que Deus nunca deu a nós o direito de decidir. São de única e exclusiva competência da soberania do Senhor. E o crente bíblico, ele tem que colocar a palavra de Deus acima de qualquer coisa, acima dos seus sentimentos, acima do seu achismo. E quando a gente vai para a igreja e canta cânticos bíblicos, nós estamos sendo formados, nós estamos sendo discipulados por aquilo que nós cantamos. Então, uma geração que por anos e anos e anos cantou a respeito de como eu me sinto, do que eu penso, dificilmente essa geração será devidamente discipulada, porque os cânticos e o louvor, eles nos
formam enquanto cristãos. Os cânticos congregacionais, aqueles que nós cantamos juntos com o nosso irmão, faz muita, muita diferença na nossa vida. O que nós cantamos, como eu acabei de falar, né? E o louvor também, porque os cânticos, eles podem ser de louvor ou não, e tudo bem. Às vezes o cântico é para expressar nossa alegria, é para expressar nossa gratidão, né? E louvor é aquilo que enaltece o Senhor, que fala do caráter dele, de que quem ele é, como ele é grandioso, como ele é bom, como ele é santo, como ele é justo, como ele é um Deus reto, como ele é um Deus que se importa com o necessitado, com o órfão, com a viúva, é um Deus que ama o pecador, embora ele aborreça o pecado, mas ele ama, um Deus que vai atrás, que corre em busca de salvar, e todos os outros atributos de Deus, né? Isso aí é louvor. O louvor, ele, é claro, nós falamos da nossa alegria, como eu disse, da nossa gratidão, mas nós falamos também do nosso encantamento. Como eu me encanto, assim como aqueles querubins, né? Que Isaías fala dos querubins que falavam santo, 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 eles estavam expressando o seu encantamento diante de um Deus que é glorioso, de um Deus eterno que é reto, de um Deus que nunca, nunca se cansa de fazer o bem. E outros atributos do Senhor que trazem para nós encantamento, que faz abrir os nossos olhos, que nós respiramos profundamente, encantados diante da majestade desse Deus. E isso, meus irmãos, é algo que somente no culto presencial, junto com nossos irmãos, por quê? Porque eu olho para o meu irmão e eu vejo Deus nele, eu vejo o que Deus está fazendo na vida dele, eu vejo o crescimento do meu irmão. Por isso eu digo: santo, santo, santo é o Senhor. Eu estou falando para o Senhor? Sim, mas eu estou principalmente louvando o Senhor, falando para o meu irmão, porque o meu irmão traz encantamento à minha vida também, quando eu vejo Deus na vida dele, quando eu vejo o que Deus está fazendo nele. E isto é algo que é nutrido, é provocado e é também nutrido no culto presencial, onde existe 2 ou 3 reunidos, e ali o Senhor se manifesta, ali o Senhor cresce. Cresce por quê? Porque ele fica maior? Não, ele não fica maior do que ele é, mas ele cresce no sentido de que eu olho o meu irmão e o Senhor Jesus cresce aos meus olhos quando eu contemplo a obra dele na vida do meu próximo. Eu posso contemplar a obra de Deus na natureza e isso me traz encantamento, o céu, as estrelas, a maravilha dele, né, na natureza mesmo ao meu redor. Sim, isso me traz encantamento, mas nenhum encantamento, nenhum deslumbramento, nenhuma glória é tão grande como aquela que eu vejo Deus refletido na vida do meu próximo. Por quê? Porque o meu próximo é a imagem e semelhança do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Ai, eu lembro de uma historinha que eu vi uma historinha não, é verdade mesmo, de um homem que eu admiro muito, um pastor, e a filhinha dele de 6 anos, 7 anos, não sei, virou para ele um dia e falou: papai, eu tenho mesmo que ir para a igreja hoje? Ah, eu não estou com nenhuma vontade. Aí ele virou para ela e falou assim: minha filha, eu também não estou com vontade, mas eu vou. Por quê? Porque eu encontro algo de Deus lá na igreja que eu não encontro aqui em casa. Então, não são os nossos sentimentos que ditam se eu estou com vontade, se eu não estou com vontade, e às vezes não estou, mas eu vejo algo de Deus na igreja que eu não encontro aqui em casa, porque lá eu congrego e há o poder da comunhão sendo manifesto na congregação.
Nós também temos as orações. Sim, nós podemos fazer orações nas nossas casas, e eu creio que a maior parte das nossas orações, elas são feitas na nossa casa, no secreto. Mas quando nós estamos congregando no meio do corpo, nossas orações têm um toque especial, tem um algo diferente, porque elas nos fazem lembrar que eu sou dependente de Deus, sim, mas eu também sou interdependente do meu irmão e da minha irmã. Eu preciso dele. Gente, as orações congregacionais, elas são completamente diferentes das orações que nós fazemos no secreto. No secreto, eu e Deus. No secreto, tem minhas orações de intercessão, de louvor, de adoração. Tem vários tipos de oração. E nós fazemos ali entre nós e Deus. Sou eu e o Senhor. É uma coisa completamente diferente, tá? Desculpa, irmãos, mas eu tô. Minha garganta não tá tão boa hoje. Não tem problema. Vamos em frente. Quando nós oramos a oração congregacional, nós chamamos Deus para ali, para o corpo, de um jeito especial. Não sou eu e Deus, sou eu, meu irmão e Deus. Há uma manifestação, uma unção do Espírito Santo que é diferenciada na congregação. Por isso nós precisamos de sincronia nessas orações, precisamos de uma sensibilidade ao Espírito Santo, porque quando eu escuto meu irmão orar, é como se fosse assim, um instrumento afiado aqui dentro de mim, o meu violino, né? O meu violino, aqui, ele é afiado. Eu escuto meu irmão e eu tenho a percepção da direção que o Espírito Santo quer dar. E a partir do que meu irmão orou, eu oro em cima daquilo. Eu não oro desconectadamente, porque eu não estou sozinha ali. Eu sou um instrumento naquela orquestra, né? Eu posso ser o violino, o outro é o teclado, o órgão, o piano, o violão, o trompete, etc, 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 né? Para vocês entenderem só. Então, há um mover de Deus na congregação, nas orações que nós fazemos, que é diferente de quando nós oramos sozinhos, desconectados do irmão, conectado apenas com o Senhor. Então, na congregação, eu não posso me desconectar do meu irmão, porque eu não estou sozinha ali. Eu sou parte de uma orquestra, eu sou parte de um culto. E o culto na congregação não sou apenas eu e Deus, né? Eu, Deus e meu próximo. Porque senão a gente ficaria em casa, cada um na sua, né? Cada um, a gente escuta a mensagem, a gente ora independentemente e beleza. Mas não é assim, meus irmãos. Há um poder especial na comunhão e nós precisamos respeitar isso. Precisamos nos moldar a isso. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando isto. Isso é o direcionamento do Espírito Santo para a igreja, né? Senão a gente não precisaria mais de igreja nenhuma. Cada um na sua casa é muito mais confortável. Eu ponho meu pijama, eu fico lá, faço meu lanchinho, né? É muito mais confortável, mas isto não é igreja. Isto não é igreja. Por isso a Bíblia fala tanto sobre congregar. É importante eu falar isso porque hoje nós temos um espírito de independência muito grande. É o espírito deste século. E aquelas pessoas assim que, eu tomo a ceia numa igreja, aí eu participo da escola dominical na outra igreja, aí o estudo bíblico eu faço naquela outra.
Gente, que independência é essa? Isso é muito fácil, porque aí não tem ninguém para nos confrontar, não tem ninguém para saber quem realmente eu sou, com minhas fraquezas, com minhas debilidades, mas também com as minhas, com os meus dons, né? Com as minhas habilidades. Não, eu ando independentemente. E aí eu vou aqui, ali, vou ciscando, cisco aqui no quintal de um, cisco ali no quintal de outro, mas ninguém sabe de fato quem eu sou. Isso não é igreja. Isso não é corpo. Corpo é interdependência. Corpo é andarmos juntos. Já falei isso, né? Caminhar junto com os meus amigos em direção ao céu. Isso quer dizer o quê? Eu sou confrontada. Eu sou confrontada ali na congregação. Por quê? Porque os irmãos estão vendo de fato quem eu sou. Eu não posso fingir por tanto tempo. E eu me exponho, eu me torno vulnerável. Isto é o corpo de Cristo. Aqui, esta é a igreja, esta é a congregação. É claro que o conjunto de muitas congregações, de muitas igrejas, formam a igreja do Senhor. Mas cada um tem que escolher a sua congregação e ser fiel ali, porque é assim que nós somos fortalecidos. É ali que o poder de Deus se manifesta a nós, o poder da comunhão. Eu quero ler aqui um pedacinho do livro. Eu sei que vai aparecer torto aí, né? Aqui está escrito A Pirâmide da Sabedoria, um livro muito bom. Vai aparecer torto? Não, vai aparecer espelhado, né? Mas esse livro, fininho, pequenininho, fininho, ele mostra a questão fala sobre sabedoria, é claro, e aqui, ó, tá vendo embaixo? Igual aquela pirâmide alimentar que o pessoal usava muito antigamente, tá vendo essa parte aqui maior? A palavra de Deus. A segunda aqui, ó, a igreja, a comunhão, os irmãos. A terceira aqui é natureza e tal. E vai subindo. Mas eu não quero falar tanto sobre os outros aspectos do livro. Eu quero apenas ler um pedaço aqui, uma partezinha do livro, que eu achei muito confrontadora, foi muito bom, me edificou demais, e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, o nome do autor é Brett McCracken, eu acho. A comunidade da igreja pode ser desafiadora, mas é o tipo de desafio que precisamos para crescer. É uma comunidade onde encorajamos, estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Aí ele cita Hebreus 10, 24. Uma comunidade de transformação capacitada pelo Espírito Santo, onde dons são dados a membros individuais para a edificação do corpo coletivo. 1 Coríntios 12. Esta é uma comunidade que nos ajuda a ver os nossos pontos cegos e áreas de crescimento necessário. Uma comunidade diversificada de exemplos de como caminhar, falar e viver como Cristo, que podemos observar e imitar. Ou seja, não é apenas Paulo, não é apenas Pedro, não são apenas os apóstolos lá que estão há 2000 anos atrás. Não, é João, é Maria, é José, são pessoas de carne e osso, pessoas que enfrentam desafios. Meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que têm lutas, pessoas que têm fraquezas, mas que estão vencendo e que juntos nós estamos caminhando em direção ao céu. Um fortalecendo o outro, um corrigindo o outro, um confrontando o outro, um animando, encorajando o outro, consolando, confortando, abençoando, suprindo as necessidades do outro. Meus irmãos, essa é a igreja viva. É essa igreja que atrai pessoas normais, comuns, de carne e osso, como nós mesmos. Para quê? Para edificação do corpo, para crescimento, para discipulado. Não existe discipulado de outra forma, não existe.
Andar sozinho não vai levá-lo muito longe. Prestar contas apenas à sua própria autoridade provavelmente o levará à doença espiritual. Precisamos da comunidade se quisermos nos tornar sábios. E ele continua: portanto, cerque-se de outros que são sábios. Entregue-se à comunidade, mesmo que seja desconfortável. Quase todas as comunidades o ajudarão a se tornar mais sábio do que se estivesse sozinho. No entanto, a comunidade da igreja, um grupo comprometido em buscar a santidade coletivamente e mais interessado em glorificar a Deus do que em celebrar o eu autêntico. Sim, essa comunidade pode oferecer uma nutrição particularmente valiosa para uma dieta de sabedoria saudável. Uma dieta, ele usa esse termo porque é uma pirâmide, como se fosse uma pirâmide de dieta, né? Uma pirâmide alimentar. Continuando. Para o alto, não para dentro. Redenção, não expressão. Essas são apenas algumas das alternativas radicais que a igreja oferece à nossa era centrada em mim, o tempo que nós vivemos, né? Onde as pessoas querem se expressar, mostrar o seu eu. Não, eu quero me expressar. É assim que eu me sinto. Gente, isso é o espírito desta era. É o espírito desse século, né? Em um mundo que está em constante movimento, a adoração na igreja nos obriga a ficar quietos. Muitas das vezes nós temos que ficar quietos. Em um mundo de falar rápido, que é ensurdecedoramente alto, a adoração na igreja nos permite sentar-se em silêncio e ouvir, aproveitando a palavra de Deus pregada e sua sabedoria transmitida. Em um mundo onde passamos muito tempo falando sobre nós mesmos, em redes sociais e blogs, YouTube e assim por diante, a adoração na igreja nos permite falar sobre Deus e para Deus. Cantamos seus atributos, seu amor e sua misericórdia para conosco. E declaramos isso na liturgia, nos credos e nas orações. Somos moldados por sua história em leitura bíblica, pregação, batismo, ceia do Senhor, confissão, canto comunitário e outros rituais regulares. Isso é a igreja do Senhor. E isso só é possível quando estamos congregando. Isso é parte da liturgia congregacional. É impossível, isso não existe de forma digital, de forma remota, meus irmãos. É andar junto, é suar, são os nossos erros, somos de carne e osso, né? Vocês não me viram aqui tossindo e lutando para fazer esse simples vídeo para abençoar os meus irmãos. Por quê? Porque eu sou abençoada. Então, é remoto, mas nós congregamos o quê? Semanalmente, presencialmente. E assim nós compartilhamos da comunhão, que traz muito poder e nos fortalece para vivermos a nossa semana, o nosso dia a dia. Também temos as disciplinas espirituais, né? Eu falei de quê? Eu falei dos cânticos, das orações, do nosso culto, né? No nosso momento, mas também temos as disciplinas espirituais. As disciplinas nos formam, nos amadurecem, nos sensibilizam, elas promovem a nossa santificação. Algumas disciplinas só fazem sentido se forem exercidas em comunhão. Elas
elas ajudam a diminuir a nossa voz, a nossa carne, o nosso eu, né? Porque como o próprio nome diz, disciplina, né? Elas nos formam, elas são praticadas, algumas, é claro, no secreto, né? Muitas delas nós fazemos só nós e Deus, mas outras só tem sentido se eu estiver lado a lado com o meu irmão, com o meu próximo. Eu vou mencionar, não vou falar sobre disciplinas espirituais, mas eu só mencionar algumas, as mais comuns, as mais evidentes, né? A meditação, o jejum, o estudo da palavra, a simplicidade, sim, você sabia? Simplicidade é uma disciplina espiritual. A solitude, a submissão, a confissão, a oração. A oração, como eu já falei, né? Algumas nós fazemos no secreto, outras só tem sentido na congregação, né? Em comunhão com o nosso próximo. O serviço, ele tem que ser em comunhão com outro irmão. Como é que eu vou fazer serviço? Como é que eu vou servir se não for ao meu próximo, né? O serviço, a celebração só tem sentido em comunhão. A adoração, que eu posso praticar no secreto, mas tem aquela parte que só tem sentido na congregação, né? Na comunhão com os meus irmãos. Meus irmãos queridos, na comunhão, nossos olhos são abertos para a eternidade. A gente sai da gente mesmo e a gente enxerga de forma mais ampla na comunhão. Deixa eu dizer uma coisa. Comunhão não significa eventos. Eventos são maravilhosos, mas não necessariamente significa comunhão. A prática da comunhão, porque comunhão ela vai além de eventos. Lembra que eu falei semana passada sobre a Páscoa, sobre o Advento, sobre o Pentecoste, né? Isso aí é o quê? Uma celebração onde nós comungamos, nós contamos a história da redenção, relembramos dela e comungamos com o nosso irmão. Eventos, tanto no corpo de Cristo, pode-se praticar eventos, como fora do corpo de Cristo, né? Eu vou a um casamento que é um evento, não necessariamente vai acontecer comunhão, não necessariamente eu vou comungar com o corpo de Cristo naquele casamento, naquele aniversário, ou em qualquer outro evento. Então, o evento, ele não necessariamente é um local ou um ambiente de comunhão, né? Então, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu só quero deixar essa fala na cabecinha de vocês, aí, na cabeça de vocês. Mas, na prática da comunhão, nós enxergamos o que? A comunhão, ela só é comunhão quando abre os nossos olhos para a eternidade, para que eu saia de mim mesma e vá além do meu eu, além das minhas fraquezas, além das minhas debilidades, além das minhas necessidades, né? Na comunhão, eu aprendo a confessar minhas fraquezas com meus irmãos, alguns de meus irmãos, não necessariamente que todos ali, mas nós aprendemos a confessar, faz parte do culto, faz parte da comunhão, confessar, né? O domingo passado mesmo, nós fomos convidados para ir até o altar e confessar ali diante dos irmãos, falar com o Senhor a nossa necessidade de quê? De desentulhar os poços que foram entulhados com o passar do tempo, né? Com coisas que não são eternas. Tiago 5,16 fala assim, olha, portanto, confessem os seus pecados ou as suas fraquezas, dependendo da tradução, né? Uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, há essa admoestação para que sejamos curados. A comunhão, ela tem o seu início aqui, nessa parte nessa parte de cá. Mas ela nos convidará, né? E ela nos remete, ou melhor, nos projeta para a eternidade, porque a comunhão tem a capacidade, o poder de atravessar o tempo, de adentrar a eternidade, os portais eternos e nos tornar
pessoas inteiras, completas. Este é o poder da comunhão. Bom, eu espero que essas palavras ecoem no seu coração e que você dê espaço para o Espírito Santo te falar. Eu, inclusive, convido você, depois que acabar esse vídeo, a parar diante do Senhor, olhar para o seu coração, para você e ponderar. Se você tem, de fato, dado esse espaço para que o Espírito Santo ministre e para que você seja ministrado também pelo seu irmão e pela sua irmã e e esteja participando da comunhão dos santos. Isso aí só Jesus pode falar com você. Deus abençoe, irmão.